Boas amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço muito a vossa presença no meu vídeo. E bem, neste vídeo vamos então fazer um breve balanço sobre a temporada de 2022, temporada esta que terminou sensivelmente há cerca de um mês, com o término da última prova, assim por dizer, do World Tour, o último monumento da temporada, a Volta à Lombardia, e a partir daí tivemos um calendário velocipédico de estrada um pouco mais resguardado, um calendário mais voltado para provas menos importantes, como por exemplo o Tour de Langkawi, e acho que este é o momento ideal para fazermos o balanço geral, a conclusão da temporada. Foi uma temporada com altos e baixos, isso é transversal a todas as temporadas velocipédicas, e portanto acredito que esta temporada ficou marcada sobretudo por quatro nomes fundamentais. O nome de Remco Evenepoel, um corredor que venceu a Volta à Espanha, a Liège-Bastogne-Liège, é campeão do mundo de estrada, além de outras provas de um dia e também de uma semana. A figura de Tadej Pogacar, um corredor que, não vencendo a Volta à França, foi também ele uma das principais figuras dessa prova, obtendo 3 vitórias em etapa, mesmo que tenha ficado em segundo lugar. Fez outros resultados de nomeada, como vencer a Volta à Lombardia pela segunda vez na sua carreira. Tivemos também Wout van Aert, um corredor muito bom ao longo de toda a temporada, desde a Omloop Nieuwsblad até à última prova que disputou, mas mais concretamente a sua influência na equipa da Jumbo-Visma para esta mesma equipa não só vencer a camisola verde com ele, em que ele foi o vencedor final desta camisola símbolo da regularidade, mas também no apoio a outra figura da temporada que foi Jonas Vingegaard, corredor que venceu nada mais nada menos do que a Volta à França, e isso já é de louvar. À partida para a temporada talvez disséssemos que o grande embate talvez seria entre Primož Roglič e Tadej Pogacar no que diz respeito à Volta à França. Não foi bem isso que aconteceu, nós sabemos da falácia que é Roglič em França, mesmo que este ano tenha matado o borrego ali e acolá na volta, perdão, no Paris-Nice e também no critério do Dauphiné, no qual andava sempre a bater na trave e finalmente esta temporada conseguiu obter a vitória na classificação geral final em ambas as provas, no qual no Paris-Nice observamos logo ali algo que a Jumbo-Visma já tinha vindo a planear durante a época de inverno para a temporada de 2022, que era um bloco muito forte, trabalhar coletivamente para tentar vencer a Volta à França, destronando Pogacar do trono, pois Pogacar era o rei e senhor da Volta à França e ia para a sua terceira vitória consecutiva. Mas lá está, a Jumbo-Visma mostrou logo no Paris-Nice coletivamente muito forte, com Laporte, Wout van Aert e Roglič a vencerem a primeira etapa. Tivemos, por exemplo, na E3 Saxo-Bank uma clássica de preparação para a Volta a Flandres, em que Wout van Aert e também Laporte chegaram os dois à meta juntos para vencer a prova. Vimos também no critério do Dauphiné um espetáculo de Roglič e de Vingegaard, sobretudo Vingegaard, em que mostrava logo ali que seria talvez a principal carta da Jumbo para a Volta à França, e também na própria Volta à França vimos uma etapa em que a Jumbo-Visma destronou o pelotão. Essa etapa foi ganha por Wout van Aert com a camisola amarela. Portanto, no somatório destas características que eu apontei, tinha a ver, obviamente, com Roglič. Roglič, um corredor que venceu o Paris-Nice, venceu o critério do Dauphiné, mas que na Volta à França há sempre qualquer coisa que corre mal. Em 2018 foi assim, quando ele era pódio e perdeu na etapa do contrarrelógio, que seria talvez o seu melhor terreno para conseguir defender o seu terceiro lugar sobre Chris Froome, por exemplo. Conseguiu perder essa posição. 2020, aquela que mais nos lembramos, com a sua derrota em La Planche de Belleville no contrarrelógio final sobre Pogacar. 21, lesionou-se, uma queda que hipotecou as suas aspirações em 2021, e em 22 também uma queda numa etapa fundamental, que era a etapa do paralelo. Portanto, no somatório, Roglič teve aqui alguns azares, mas isto deu asas a que dentro da mesma equipa víssemos um Vingegaard mais independente,
um Vingegaard que demonstrou muita credibilidade na montanha e que conseguiu, lá está, fazer frente a Tadej Pogačar. Mas vamos então por passos. O início da temporada ficou marcado, claro, com as provas que acontecem em fevereiro, no calendário World Tour. Podemos fazer aqui um breve apontamento sobre a Volta ao Algarve ganha por Remco Evenepoel. Portanto, o jovem corredor logo ali mostrou ar de sua graça, vencendo então a classificação geral. Já vinha de uma prova no qual tinha também demonstrado qualidades, que tinha sido na Volta à Comunidade Valenciana, prova ganha por Alexander Vlasov. Mas a verdade é que logo aí se verificou que Remco Evenepoel estava um bocadinho acima do peso para aquelas subidas. E muitos questionavam nessa altura da temporada, será que este corredor, cujo objetivo é, mesmo assim, em agosto, final de agosto, princípio de setembro, que era a volta à Espanha, será que ele vai chegar a essa fase da temporada com capacidade para vencer, ou, melhor de tudo, estar ali na luta pela vitória? Vamos ver que ele conseguiu. Mas a verdade é que foi um caminho bastante turbilhado, um caminho no qual ele aí meteu os pés assentes na terra, mesmo que tenha vencido a primeira etapa da Comunidade Valenciana, muito bem. A segunda etapa de montanha viu ali que, existe um limite para mim. Na Volta ao Algarve não teve grandes problemas, porque logo no contrarrelógio, com sensivelmente mais de 30 km, colocou todos os seus adversários muito longe, inclusivamente o campeão europeu da altura, Stefan Kung, ficou quase a 2 minutos de Remco, portanto foi um contrarrelógio bárbaro do jovem prodígio belga. E depois, lá está, ele foi gradativamente melhorando ao longo da temporada. Mas não nos apressemos. Vamos então por provas. Volta ao Algarve, Remco Show. Depois, o UAE Tour é o show da equipa do UAE Team Emirates, no qual vimos Pogačar, Rafael Maíca, Josh Bennett e João Almeida. Um coletivo muito forte na montanha, no qual Remco? Já é o Remcofobia, o Remcomania. Mas não, neste caso, Tadej Pogačar conseguiu então vencer o UAE Tour à frente de Adam Yates e de Pello Bilbao. Talvez a contratação de Adam Yates seja para acabar de vez com os adversários no UAE Tour. Vamos ver como é que isso vai funcionar na próxima temporada. Mas lá está, logo ali no início da temporada, mais em fevereiro, já tínhamos visto Evenepoel de um lado, Pogačar do outro. Depois chegámos ali em março, muito bem, Roglic a dar ali claramente um ar de sua graça no Paris-Nice, que na minha opinião o Paris-Nice foi no cômputo geral a prova de uma semana mais interessante desta temporada, no qual tivemos etapas interessantíssimas no Paris-Nice, porque é uma prova que engloba não só montanha, mas também o espetáculo do vento, em que o vento está sempre presente nesta prova, que é denominada como a Rota do Sol. E depois nas etapas mais acidentadas, sobretudo na etapa do Col do Turini, em que Roglic acabou com a concorrência, sobretudo contra os irmãos Yates, Adam e Simon, Daniel Martínez, o próprio João Almeida, que fez uma etapa muito interessante com a chegada ao Col do Turini, um corredor que perde sempre, lá está, à frente de corrida e vai ao seu ritmo, ainda conseguiu terminar junto dos melhores, como por exemplo Quintana e os demais referidos. Mas lá está, uma prova no qual também vimos novamente na última etapa, a última etapa que é sempre uma etapa bastante acidentada, uma prova também ali com certas armadilhas, no qual Simon Yates ataca, não consegue ir roubar a primeira classificação da Jumbo-Visma, do Roglic, porque teve ao seu dispor um grande corredor que é Wout van Aert, que logo ali mostrou que é um super gregário, é um super combativo, é um super corredor, é um super em tudo. Tudo o que seja ciclismo, ele é um fenómeno. Um fenómeno, nunca mais se vai ver um assim, um corredor em que todos os parâmetros do ciclismo de estrada é ótimo. Na montanha, a rolar, a sprintar, no paralelo, é uma besta enjaulada. Só lhe falta um monumento nas clássicas do Norte, na minha opinião, a Wout van Aert. O Tirreno Adriático, prova que normalmente acontece em simultâneo com o Paris-Nice. Podemos ver aqui um Remco versus Tadej Pogačar pela primeira vez esta temporada. De certo modo vimos o Evenepoel andar muito bem, mas quando chegamos àquelas etapas duríssimas,
sobretudo a penúltima etapa, em que era uma etapa de montanha. Vimos aí claramente um grande problema para Evenepoel, por isso é que ele fechou fora dos 10 primeiros dessa prova, e Pogačar estava no seu terreno, coloca tempo suficiente em Vingegaard, que faz segundo nessa prova, em Landa, em Richie Porte, portanto, Henrique Mas, por exemplo, estamos a falar de uma prova em que, de 7 dias, em que claramente ali se verificaram diferenças, quase uma grande volta, quase a bater nos 2 minutos de diferença entre o primeiro e o segundo. Portanto, nesta fase da temporada, Pogačar estava a dominar tudo, depois vai à Strade Bianche, ou melhor dizendo, antes disso, antes do Tirreno Adriático, foi à Strade Bianche fazer também um show, atacar a 50 km da meta e a vencer então esta clássica italiana do Sterrato. Portanto, podemos fazer já aqui uma certa conclusão. É que nesta fase da temporada, ali a meados de março, já me estava a levantar um certo receio, que era, será que esta temporada vai ser um domínio total e absoluto de Tadej Pogačar? Vinha de vencer o Aietour, o Tirreno Adriático, a Strade Bianche, e estava a recear que as futuras provas de uma semana e de 3 semanas, nomeadamente a Volta à França, fossem completamente dominadas pela estrela eslovena. A verdade é que foi-se andando, tivemos provas em Espanha, a Itzulia Basque Country e a Volta à Catalunha, no qual a primeira Volta à Catalunha tivemos a presença de João Almeida, que envergou durante um dia a camisola da liderança desta prova, terminou no top 3, em que ficou atrás de Higuita e de Richard Carapaz. Depois, na Itzulia Basque Country, uma prova sempre muito aberta, no qual Daniel Martínez venceu a geral, mas foi uma prova muito jogada até ao fim, e por isso mesmo tivemos aqui uma geral em que Ionis Aguirre, por exemplo, fecha top 3, um corredor que nunca mais se viu durante a temporada, na minha opinião. Estou-me a tentar aqui lembrar, mas não me recordo mais do corredor basco. E depois chega aquela fase da temporada em que deixamos as provas de uma semana e vamos ver as provas de um dia, no qual devo principalmente referir a Gent-Wevelgem, que na minha opinião, lá está, foi a prova de um dia das clássicas mais interessantes, pondo de lado os monumentos. A clássica Gent-Wevelgem foi a mais interessante porque tivemos história a ser feita. Binyam Girmay, um corredor da Eritreia, da África Negra, a vencer pela primeira vez uma prova desta importância, deste prestígio. E lá está, venceu à frente de Christophe Laporte, um corredor que fez também uma época muito boa, o francês, desde o início ao fim sempre na luta, desde lá está, do Paris-Nice até aos campeonatos do mundo em que faz segundo, sempre lá, sempre presente. Mas naquele dia existia um corredor mais forte, que era Binyam Girmay, e não era a única coisa que ele iria fazer de interessante esta temporada. Além da Gent-Wevelgem, foi capaz também de vencer uma etapa na Volta à Itália, que no dia a seguir levou a que se retirasse, porque a abrir a champanhe, lá se foi a rolha contra os olhos. Portanto, cuidado quando se ganha, é melhor abrir a champanhe para o outro lado. Mas um momento espetacular, um momento de história a ser feita na Gent-Wevelgem. Depois, lá está, tivemos a Van der Poel a dominar na Dvarsdorp-Vlaanderen e depois chegamos à Volta a Flandres. A Volta a Flandres, ela está um dia antes da Itzulia Basque Country, da Volta ao País Basco, que já analisamos assim de forma muito superficial, e, na minha modesta opinião, a Volta a Flandres foi o monumento mais interessante da temporada. Porquê? Ponto número 1. Vínhamos, lá está, do Pogačar mania, Pogačar a dominar, e também se quis aventurar esta temporada nas clássicas do paralelo. Foi à Dvarsdorp-Vlaanderen, uma certa inexperiência fê-lo ficar fora dos lugares principais, mas mesmo assim fez uma prova muito interessante para um corredor que era a primeira vez que se estava a estrear no World Tour neste tipo de prova. E quando chega à Volta a Flandres, talvez colocássemos-lo ali entre os 15 favoritos, porque ele é um fenómeno, ele é capaz de tudo. Foi capaz de tudo ao ponto de acompanhar Mathieu van der Poel. Portanto, acompanhar Mathieu van der Poel, colocar ritmo no Bosberg, no Moer-Kapelmoer, no de Kvarmont. Portanto, é um corredor que tem que ser um fora de série. E com a ausência de Wout van Aert devido à Covid-19,
a prova ficava muito mais centralizada na vitória de Mathieu van der Poel. A verdade é que Pogačar estava lá, Pogačar foi com ele, fizeram um grupo, apanharam Fred Wright, Dylan Van Baarle, Valentino Madouas, era o único que conseguia ir ao ritmo destes dois, mas sempre a 10, 15 segundos, nunca conseguindo, ou nas partes mais planas, sim, conseguir apanhar os dois foras de série. E depois, num ato de certa incompetência, de certa verdura, um corredor ainda muito verde nestas provas, deixa-se ficar bloqueado no sprint final, no qual Mathieu van der Poel tem tempo para vencer. Segundo, Dylan Van Baarle, terceiro Madouas e Pogačar, fazendo uma corrida do outro mundo apenas quarto. Mas fica aqui a nota que Pogačar foi o corredor que animou esta prova juntamente com Mathieu van der Poel. Depois temos a rainha das clássicas, a rainha dos monumentos, o Inferno do Norte, Paris-Roubaix, uma prova sempre marcada por quedas. Ainda tenho na minha cabeça a queda do Yves Lampaert, que choca contra um adepto. Ele vai de um lado ao outro da estrada, rodopia e cai, uma queda mesmo péssima para um corredor que talvez fosse para top 3 nessa prova, ia como Mohoric, ainda longe de Dylan Van Baarle, verdade seja dita. E depois tivemos no fim Van Baarle a vencer com 2 minutos de avanço, Van Aert a ganhar ao sprint a Stefan Kung, o que não é difícil, e portanto mais uma clássica, que na minha opinião este monumento é sempre interessante, é sempre dos melhores monumentos. Quem ganha Paris-Roubaix é um corredor resistente, é uma força da natureza, mas para mim, em comparação com outras, a Volta a Flandres foi a mais interessante. Depois descentralizamos o nosso foco das clássicas do paralelo para as Ardenas, Amstel, Flash e Liège-Bastogne-Liège. A Amstel foi mais marcada sobretudo com o final conturbado, no qual Benoît Cosnefroid pensava que tinha ganho, celebrou como se tivesse ganho, mas quem ganhou foi Mikhail Kwiatkowski, corredor da Ineos Grenadiers, que venceu esta clássica, um corredor laureado, antigo campeão do mundo, vencedor da Milão-São Remo, um corredor que então venceu esta clássica. E veja-se, Benoît Cosnefroid era um corredor que se assenta que nem uma luva este tipo de prova, como nós sabemos. Flash Wallonne, outra surpresa, Dylan Teuns, uma clássica que estes últimos anos, esta última década, tem sido dominado por dois nomes, Alejandro Valverde e Julian Alaphilippe. Alaphilippe não foi à Flash, ou foi? Se foi, passou muito ao lado. Valverde fez segundo, ficou quase, mas Dylan Teuns, numa das últimas corridas que ele fez pela equipa da sua antiga equipa, da Bahrain Victorious, a vencer a Flash Wallonne. Liège-Bastogne-Liège, lá está. Um corredor explosivo, um corredor que consiga atacar de longe, ou então um corredor mais defensivo e que depois tenha uma boa ponta final. A verdade é que este ano surgiu a primeira das hipóteses, Remco Evenepoel. Um ataque, ele metendo-se sozinho, lá vai ele, parece uma locomotiva, chegou à meta sozinho e conseguiu vencer então o seu primeiro grande monumento de carreira. Um corredor que, lá está, já vinha em crescendo depois daquelas falhas na Comunidade Valenciana e no terreno Adriático, a vencer então a Liège-Bastogne-Liège. Mas ainda se colocava a dúvida, será capaz de vencer uma grande volta? Vamos ver. Volta à Romandia, mais uma prova do World Tour, das mais fracas, das mais paupérrimas desta temporada. Lembro-me sim da cronoescalada final em que Vlasov vence. Uma super forma de Simon Geschke, que faz top 3 nessa prova, com Gino Mader também assim intrometendo top 3. De resto não me lembro de mais nada dessa prova, que passou completamente ao lado. E, passo a passo, grão a grão, chegamos à primeira grande volta. A volta à Espanha? Não. A volta à França? Não. A volta à Itália. A volta à Itália, então, iniciou-se no início de maio. Uma prova que contava com principais candidatos à vitória: Richard Carapaz, Simon Yates, Romain Bardet, Mikel Landa, Jay Hindley, João Almeida, etc. A verdade é que a prova começou a ser dominada por Mathieu van der Poel, um corredor que até esta fase da temporada foi muito constante, um corredor sempre a aparecer, desde a Milão-São Remo, em que inicia a temporada com um pódio em terceiro lugar, até estas primeiras etapas da volta à Itália, a mostrar-se um grande corredor.
andou de rosa muito bem, mas a vitória final sorriu a Jai Hindley, corredor que obteve a sua primeira vitória numa grande volta, corredor que já tinha batido na trave em 2020, no ano da pandemia, no qual fica atrás de Tao Groganart, e este ano foi o ano da redenção. Venceu no Blockhouse, etapa que nos lembramos devido à soberba forma, ou melhor dizendo, à soberba superação, porque forma não era a melhor, de João Almeida, em que ele perde o contacto dos favoritos, ataca Carapaz, Bardet, Landa. Eles não conseguem ir muito longe porque Almeida fecha o espaço, juntamente com Pós ao Vivo, com o grupo de Nibali, Pós ao Vivo, Valverde e Jai Hindley. E depois Jai Hindley consegue então vencer essa mesma etapa. Um corredor depois com bonificaçõezinhas, conseguiu-se aproximar de Carapaz, que andou alguns dias de rosa, e depois na penúltima etapa aplica o ataque final na marmolada, passo Fedaia e vencer então a volta à Itália com mais de minuto e meio de avanço sobre o corredor equatoriano. Final das contas, uma grande volta, não das mais interessantes, acho que foi das mais paupérrimas desta temporada, sobretudo quando formos analisar as demais, sobretudo a volta à França. Na sondagem que eu fiz no Twitter e no Instagram, esta prova reuniu 3 votos, por aí, num total de mais de 45 votos. 3 votos não é nada. Portanto, uma prova longe. Talvez tivéssemos grande carinho porque estava o João Almeida, nosso corredor português, mas mesmo assim foi uma prova abaixo das expectativas. Posteriormente, assim de grande importância, volta à Suíça e critério do Dauphiné antes do Tour. Verdade seja dita que o Dauphiné foi uma prova interessante. Tivemos Ruben Guerreiro entre os 10 mais dessa prova, vitória de Roglic, Vingegaard em segundo, Ben O'Connor em terceiro. Na Suíça tivemos, lá está, Evenepoel, para mostrarmos aqui, de certo modo, a evolução deste corredor. Chegou à Suíça com subidas, muitas das vezes quase a bater nos 2000 metros de altitude, a mostrar fraqueza, fechar fora dos 10 mais, mesmo vencendo o contrarrelógio final, no qual sabemos que era muito bom. Mas ainda ficava a dúvida, será que é um corredor para uma grande volta, com subidas como aquelas que se iriam ver na volta à Espanha, como a Serra Nevada, a Serra de la Pandera? Ficava ainda essa dúvida. Chegando então à Volta à França. A Volta à França é a prova mais mediática do ciclismo, não haja dúvidas. Nós todos sabemos da importância da Volta à França, não só em termos televisivos, mas também de espetáculo. Mesmo que estes últimos anos tenha faltado um bocadinho de espetáculo, com 2021 a termos uma prova a ser logo nocauteada por Pogačar na primeira semana e meia de prova, mas este ano foi diferente, no qual tivemos uma picardia entre Vingegaard e Pogačar, 3 vitórias em etapa para Pogačar e 2 para Vingegaard. Só que enquanto Pogačar vencia e aquilo se reduzia a segundos de bonificação, as vitórias de Vingegaard colocavam quase minutos ou mais do que minutos em Vingegaard. E é com isto que chegamos à etapa número 11. A etapa número 11 da Volta à França contava com ascensões ao Col du Galibier e a última subida ao Col du Granon. Verdade é que Pogačar aparentava estar bem fisicamente, mesmo tendo sido atacado por todos os lados pelos 2 membros da equipa da Jumbo-Visma, por Roglic e por Vingegaard. Isso desgastou de muito o corredor esloveno da UAE Team Emirates, ao ponto de talvez uma menor alimentação, um menor cuidado nesse aspecto tenha arrebentado à falta de 3-4 km para o término desta etapa, no qual perdeu quase 3 minutos para Vingegaard, e Vingegaard subia à primeira posição da geral neste dia, nesta etapa número 11 da Volta à França, que foi fundamental para a vitória de Vingegaard. A verdade é que Vingegaard ganha mais uma etapa, talvez a etapa com chegada a Utakam, enquanto que Perregoud, a vitória foi para Pogačar, no qual tivemos também uma soberba exibição de Brandon McNulty, talvez dos principais gregários nesta prova. McNulty, Sepp Kuss
por parte da equipa da Jumbo. O próprio Maika também foi importante, até quase cair numa das etapas de montanha, quando o pedal quase salta, portanto salta a corrente e ele quase que mandava alguns corredores ao chão. E o próprio Roglic, mesmo estando apenas 2 semanas em competição, foi preponderante naquela etapa mítica, que ficará nas nossas memórias como uma das etapas mais interessantes e espetaculares da Volta à França em bicicleta. Vitória final para Jonas Vingegaard, o grande campeão, mas um outro grande campeão, Pogačar, deu luta, tentou sempre, não conseguiu, mas acredito que na próxima temporada vai dar novamente luta. Outras referências, sobretudo Wout van Aert, um corredor que venceu a regularidade, um corredor que apoiou também na montanha. Quantas vezes vimos Wout van Aert ir para a fuga para ser um elo de ligação para Vingegaard, sobretudo na última etapa que ele ganha na Volta à França, a etapa do Hautacam. Saindo da Volta à França desta anestesia, que era um mundo paralelo ao ciclismo, foi uma prova espetacular. Descemos à terra, fomos à Polónia, provas QB, quanto basta. Na clássica de San Sebastián, no mesmo dia do início da Volta à Polónia, vimos mais um Remco Show, mais uma vitória do corredor belga. E a passos largos chegávamos então à Volta à Espanha, última grande volta da temporada, no qual os principais candidatos à vitória seriam Enrique Mas, Primož Roglic, colocava-se o ponto de interrogação em Remco Evenepoel. A verdade é que Remco Evenepoel desde cedo retirou esse ponto de interrogação. Se o problema é não sabemos quanto é que ele é em 3 semanas, isso ficou até à última, verdade seja dita. É que ele na primeira semana andou muito, nas primeiras etapas de montanha andou excelentemente, meteu tempo em outros corredores que não estavam assim tão bem como Roglic. Enrique Mas era o único que conseguia seguir as pisadas de Evenepoel, mas quando chega ao contrarrelógio, se ele quase mete 1 minuto em Roglic, quanto é que ele poderia colocar a Mas? Mais de 2 minutos. Portanto, logo ali tivemos quase o terminar da Volta à Espanha. Só que, claro, estamos a falar de uma prova de 3 semanas. Nós nunca vimos o Evenepoel a fazer mais do que 1 semana e meia, 2, naquele Giro 2021 fatídico para o corredor belga, que de certo modo abriu ali uma certa fissura dentro da equipa entre o Almeida e o Evenepoel, sobretudo esta fissura feita pelos adeptos, atenção. Mas lá está, Evenepoel apresentou-se à altura na Serra Nevada com a ascensão final a 2500 metros de altitude. Perdeu cerca de 20 segundos para Roglic, não é nada. Enquanto que na etapa anterior, Serra de la Pandera, aí sim tinha perdido quase 1 minuto. A prova estava ali aberta, talvez 1 minuto e 30 para as últimas etapas de montanha. A verdade é que Roglic cai numa etapa no qual ataca e ali numa situação em que não mediu bem as consequências, a tentar seguir a roda de Fred Wright, encosta na roda dele e cai, mesmo que posteriormente tenha culpado o corredor britânico, mas isso são outros 500. A verdade é que ele ali abandona a Volta à Espanha. Um corredor azarado, como sempre, que é Roglic, infelizmente, um grande campeão, mas com muitos azares. Com isso tivemos a subida de Mas à segunda posição. Mas tentou dar luta, mas não conseguiu. Evenepoel foi o grande vencedor da Volta à Espanha, um corredor que lá está, verificou-se sim uma grande evolução desde o início da temporada, em que mal conseguia fazer algumas subidas com mais extensão e com mais inclinação, até vencer a Liège, clássica de San Sebastián, a Volta à Espanha e sobretudo depois os campeonatos do mundo, com ataque de longe, a vencer ao seu estilo, à frente de Laporte e de Matthews, que vieram a lutar pela segunda e terceira posição, quase a 2 minutos e meio do jovem belga. Portanto, no somatório é isto. Falta aqui um ponto, que é a Volta à Lombardia. Pogačar regressa. Pogačar faz bons resultados nas clássicas canadianas, mais concretamente em Montreal, que vence a prova. Quebec, a vitória foi para Benoit Cosnefroy. Chega à Lombardia, vence-la à frente de Enrique Mas e de Mikel Landa. O pódio a ser então culminado por 2 corredores espanhóis que andaram bem esta temporada. Landa a fazer top 3
no Giro e depois top 3 na Lombardia, além de top 3 no Tirreno Adriático, um corredor que este ano escolheu a Itália como o sítio para fazer melhores resultados. Henrique Mas é um desenrolar daquilo que tinha sido o seu final de temporada, espetacular. Segundo na Vuelta, vence o Giro de Emília e depois então faz segundo na Lombardia atrás do extraterrestre Tadej Pogacar. Portanto, na minha opinião, aqueles corredores que devemos analisar e que devemos dizer que foram os melhores da temporada são Vingegaard, Wout van Aert, Pogacar e Remco Evenepoel. Talvez este seja mesmo, de forma decrescente, o meu top 4. Se tivesse que escolher um top 3, retirava talvez o próprio... É complicado tirar o Vingegaard quando ele é o vencedor da volta à França, não é verdade? Mas acho que escolheria para terceiro o Wout van Aert, por aquilo que fez na temporada no conjunto. Vitória no Omloop-Petnieuws-Vlad, né3 Saxo-Bank, vitórias de etapas no Paris-Nice, no Dauphiné, vitórias de etapas no Tour, vencer etapas com a camisola amarela, vencer a camisola verde nessa prova, vencer outras provas de menor nomeada, mas importantes no calendário. Segundo lugar, Pogacar. Acho que Pogacar é um corredor que fez uma excelente temporada. Há aqui claramente uma certa luta entre se Pogacar foi melhor ou se Remco foi melhor. Eu vou dizer que Remco foi melhor porque vou fundamentar esta tese naquilo que eu digo, que é a evolução deste corredor. Se nós disséssemos no início da temporada que, bem, Pogacar vai fazer segundo lugar na Volta à França, vai vencer o AE Tour, o Tirreno Adriático, a Strade Bianche, o Grande Prémio de Montreal e outros resultados, bem, nós diríamos, é bom, mas não fez o seu objetivo, que era, lá está, vencer a Volta à França. Evenepoel, se nós disséssemos no início da temporada, bem, este corredor vai vencer a Liège-Bastogne-Liège, vai vencer a San Sebastián, a Volta à Espanha e campeão do mundo, aqui já há uma certa dissipação. Isto foi uma excelente temporada do Remco, conseguiu finalmente terminar com o tabu deste corredor não conseguir fazer 3 semanas. Portanto, lá está, vou por esta ideia de que foi melhor por aquilo que se perspectivava no início da temporada e ele correspondeu a 100% àquilo, ou até mais do que 100%, àquilo que se esperava, enquanto que Pogacar deixou um bocadinho a falhar, que era vencer o Tour. Se ele vencesse o Tour, aqui a história já seria um bocadinho diferente e é na mesma linha do ano passado, em termos de vitórias. Vingegaard, bem, eu deixo Vingegaard fora top 3 porque ele apresentou bons resultados no critério do Dauphiné segundo, Tirreno Adriático segundo, sexto na Itzulia, venceu a Volta à França, mas estão a ver, é resultados mais cirúrgicos, mais pontuais da temporada. Ou seja, um corredor que trabalhou para essas fases da temporada e depois fez pausas. Respeito a essas pausas que ele fez muito bem para descansar mentalmente depois de 21 dias de super esforço, de pressão, de ter que falar aos mídia, etc, etc. Mas lá está, se ele para o ano voltar com estes resultados, ou até melhor, claro que não vai ser muito difícil colocá-lo entre os 3 mais, ou então até o melhor corredor do mundo. Fazer aqui uma breve análise aos corredores portugueses. Esta temporada temos a apontar a mudança de estrutura de João Almeida, saiu da Quick Step para a UAE Team Emirates. Muitas pessoas estão aqui a colocar em dúvida se foi uma boa mudança, ou melhor dizendo, se este primeiro ano de João Almeida na equipa dos Emirates foi bom. Muitos dizem que não. Eu acredito que tenha sido uma temporada razoavelmente boa. Porquê? Porque é uma nova estrutura, é uma nova ideia de equipa, é uma nova forma de treinar, um corredor que agora está mais voltado para a montanha, vê-se uma melhoria, uma certa melhoria. Não digo que é uma melhoria de todo tamanho, não é uma melhoria de todo tamanho. É uma certa melhoria, mas a ficar a desejar noutras partes, como no contrarrelógio. Parece-me um João menos bom no esforço individual. Mesmo assim, fez top 5 na Vuelta, iria para top 3 ou 4 no mínimo na Volta à Itália, fez terceiro na Volta à Catalunha, portanto um corredor que andou no cômputo geral bem esta temporada.
Esperava-se mais? Talvez, mas não vamos meter pressão em João Almeida. Não é um fora de série, é um corredor que com o seu tempo, com o seu espaço vai evoluir, mesmo que na sua equipa tenha um fora de série que é Pogačar e que agora vem se apresentando outro corredor que é Juan Ayuso. João Almeida tem de optar pelas suas corridas, tentar fazer o melhor nas suas corridas e claramente afirmar o seu espaço. Este ano era o ano de entrada. A temporada 2023 vai ser uma temporada de confirmação, de afirmação na equipa. E a afirmação passa por fazer pódio ou estar mesmo taco a taco na vitória por uma grande volta. E nós achamos que vai ser a volta a Itália na próxima temporada. Ruben Guerreiro. Bem, o Ruben é um corredor que esta temporada se salientou por bons resultados logo no AE Tour. Fez uma boa Flash Wallonne, sexto, nono na geral no Dauphiné, assim a falar no panorama do World Tour. Vai à volta à Alemanha, que não é uma prova do World Tour, mas faz também um bom resultado. Portanto, acho que o Ruben está a chegar a uma fase da sua carreira que vai ser uma fase de apresentar-se sólido, constante nas corridas. E esta mudança de equipa para 2023 também vai ser boa para o corredor português. Mas quanto às transferências, quanto, por exemplo, ao percurso das grandes voltas, ficará para outro vídeo que eu irei fazer à parte. Este já vai com 36 minutos e 21 segundos. Eu acredito que seja o momento para fechar. Já disse tudo aquilo que tinha a dizer. Portanto, somatório. Em termos de provas de um dia, denominadas clássicas, para mim a Ghent-Wevelgem foi a melhor. Provas de uma semana, Paris-Nice, para mim foi a melhor prova de uma semana. O melhor monumento, a Volta a Flandres com a vitória de Mathieu van der Poel. E a melhor volta da temporada, de longe, vocês também disseram no Instagram e no Twitter, com mais de 40 votos, Volta à França foi, sem sombra de dúvidas, a melhor grande volta da temporada. Portanto, meus caros amigos e minhas caras amigas, por este episódio, por este vídeo é tudo. Eu agradeço muito a vossa presença neste vídeo. Deixem o vosso like ou o vosso dislike consoante a vossa opinião. Comentem se quiserem para mais ideias para vídeos e a gente vê-se por aí. Um grande abraço.